Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho demonstrar para vocês aqui uma curiosidade que eu tive para ver como ficaria e vou estar mostrando para vocês aqui como ficou, né? Talvez algum de vocês já tiveram essa dúvida. Basicamente eu integrei aqui o meu aplicativo Bubble, né? Esse aplicativo de testes que eu uso aqui para o canal. Eu integrei ele com um agente de IA lá no N8N. Fazendo com que ele se torne o meu back-end, basicamente, onde, por exemplo, quando eu for criar alguma coisa no banco de dados, eu não faço as ações, quer dizer, eu faço as ações, mas eu faço uma só, e eu peço isso para o agente e ele vai fazer isso para mim. Tá entendendo? Eu vou demonstrar melhor para vocês aqui no vídeo, mas é só uma curiosidade assim que surgiu minha já faz um tempo. E aí hoje eu decidi fazer e agora decidi trazer um vídeo aqui para vocês que pode ser que algum de vocês já teve essa dúvida, né, de como ficaria. E eu fiz aqui, transformei aqui um agente de IA no back-end do meu aplicativo Bubble. Vou estar demonstrando para vocês como que ela funciona. Primeiro eu vou mostrar aqui o meu fluxo de IA, né, aqui no N8N, basicamente é isso aqui, onde eu recebo um webhook lá do Bubble, né, com algumas informações, envio essas informações para o agente e ele tem algumas tools aqui, né. A gente tem as tools basicamente do meu banco de dados todo, ou seja, ele pode obter um dado, obter vários dados, pode criar um dado, pode deletar, pode atualizar um registro. Então, ele tem o controle total do meu banco de dados lá do Bubble. Esse aplicativo de teste aqui, eu tenho algumas tabelas criadas que eu criei, nos tutoriais que eu trago aqui para vocês. Então, se vocês verem os tutoriais aí que a gente tem no canal, você vai ver que a maioria dessas tabelas aqui na verdade, eu acho que todas foram de tutorial, tá. Então eu vou usar uma tabela aqui que eu tenho, eh, deixa eu ver aqui, eu acho que é essa tabela empresa. Eu usei no vídeo essa tabela eu usei no vídeo lá da ensinando vocês a integrar a Assinafy, né, que é aquela API de assinatura, onde eu crio a empresa com o nome da empresa, né, a razão social, basicamente, e o Workspace ID, que é um ID de Workspace que a gente cria lá na Assinafy. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu recomendo você ver. É uma plataforma bem legal, tem um limite gratuito bem bom para você que está começando o seu aplicativo poder trabalhar com assinatura de documentos totalmente online, tá? Então, indico para vocês ali, não sou patrocinado deles, é que eu trouxe um tutorial aí e acho bem interessante. Se você está precisando disso aí, vai te ajudar bastante. Mas enfim, a gente vai usar essa tabela aqui como exemplo agora, tá? Então, basicamente, é igual eu falei, a gente recebe a solicitação lá do Bubble aqui, e a IA processa tudo basicamente como se eu fosse fazer aqui nos workflows, né? Então, eu tenho aqui, ó, na tela, eu criei um grupo aqui que é para criar empresa, né? Basicamente isso, que é o da tabela empresa. Então, eu tenho aqui uma empresa, ó, com o nome CodeBuy, aí o workspace de exemplo aqui, né? O ID de workspace de exemplo, e aí eu posso pedir para a IA criar esse dado para mim. Basicamente, eu não preciso vir aqui, né, e colocar ações aqui, eu só preciso colocar uma ação, que é os dados que eu vou enviar para a IA, e só. Então, e ela vai fazer tudo isso para mim, basicamente, como se você pedisse algo para o ChatGPT, tá? Inclusive eu estou usando o ChatGPT 5 modelo, né, o modelo ChatGPT 5 mini, tá? É o novo ChatGPT que lançou aí, os novos modelos GPT-5. Eu estou usando o 5 mini, tá? Só para contextualizar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui um grupo que eu criei, onde eu posso colocar o nome da empresa que eu quero criar e o Workspace ID. Eu sei que é algo bem básico, que você consegue criar aqui no Bubble, ou no próprio Bubble, sem precisar de IA, mas eu coloquei algo justamente básico só para a gente poder testar aqui de forma mais rápida, tá? Então, eu vou fazer esse teste aqui para vocês agora, só vou contextualizar aqui. Então, eu tenho uma chamada API, né? Cadê? Eu tenho aqui, ó, Workflow com IA, e ela tem uma chamada aqui que é enviar solicitação, que é onde a gente envia os dados para esse webhook aqui, para essa URL de webhook do N8N, para o N8N poder receber os dados, basicamente. Então, eu tenho aqui, ó, a minha URL, né, do webhook, e eu tenho os dados que eu quero enviar. Ou seja, eu tenho table, query e user. Então, eu envio o nome da tabela que eu quero criar, editar, enfim, para contextualizar para o agente de IA. Eu envio a query, que é o que eu quero que ele vai fazer, né?
por exemplo, faça tal coisa, atualize tal coisa e assim vai. E eu envio também o ID de usuário, porque é um contexto para o agente também trabalhar e eu uso ele como chat input, tá? Que é tipo uma sessão aqui, ou seja, para armazenar todas as mensagens desse usuário aqui, entendeu? E aí a gente vai, por exemplo, a gente pode filtrar depois pelas mensagens desse usuário, ou enfim, né, a gente guarda lá na memória do N8N aqui, ó, uma memória simples, tá? Beleza, então vou demonstrar aqui para vocês como está funcionando. Basicamente, quando eu clico aqui, ó, no botão de criar uma empresa, eu vou informar a tabela para o agente, vou informar o usuário, que é o usuário que está logado, a tabela, né, user, aqui no caso é user, mas no caso seria a empresa que eu estava fazendo outro teste. Então vamos fazer do zero, ó. Então eu vou enviar para ele qual tabela que é, a tabela empresa, né, que é a tabela que eu tenho aqui, ó. E eu vou falar para ele criar um novo dado lá para gente. Então eu vou vir aqui, vou colocar arbitrary text, né, que é um texto arbitrário, que aí a gente pode manipular melhor esse texto aqui nessa caixa. E eu vou falar a seguinte coisa lá para o agente, isso aqui vai direto para o agente, tá? Eu tenho um prompt lá, que é para contextualizar melhor ele, meio que treinar o agente para o que ele vai fazer, como ele vai interagir com isso e tudo mais, eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas basicamente o que eu vou pedir para ele é o seguinte, crie uma empresa com o nome, e aí eu vou colocar aqui o nome igual, eu vou colocar aspas simples e vou pegar lá daquele nosso input, que é o input de nome, ó. Eu vou fechar aspas simples e aí vou colocar workspace igual, né? Aspas simples e aí vou mandar o input, cadê? Input que é onde eu vou setar o workspace e aí aspas simples. Basicamente eu envio uma instrução para a gente. E aqui está a tabela, que eu quero que ele faça as alterações, e aqui o Current User Unique ID, né? Que é o ID do usuário. Beleza. Feito isso, vamos lá. Vamos testar para ver se está funcionando. Então vamos aqui no nosso banco de dados, eu tenho só um registro aqui em nome de CodeBuy, e eu vou colocar outro aqui, ó, aula YouTube. E aí, vou colocar aqui o dia de hoje, 9/8/2025. Só para um ID fictício, né? Então, vou clicar em criar e vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Cara, é bem legal isso aqui, tipo assim, de repente você nem use isso no seu aplicativo, mas você saber que funciona e como as IAs estão avançando e ajudando cada vez mais no desenvolvimento de aplicativo, nos seus aplicativos, é muito da hora. Então, vamos aguardar, vamos ver se ele vai criar aqui pra gente, tá? Ele vai retornar uma mensagem que eu programei para ele retornar, eu espero que retorne, aí significa que está funcionando tudo bem, né? Tudo certo. Então vamos esperar um pouquinho. Beleza, ó, ele já me retornou a mensagem, empresa criada com sucesso e o único ID da empresa, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, na tabela já tá aqui, aula YouTube e o Workspace ID. Aí você fala, pô, mas isso aí é muito simples, realmente é muito simples. Com uma ação aqui do Bubble você pode fazer isso. Agora, vamos começar a avançar um pouquinho mais para a gente ver se a IA ela não se atrapalha nela mesma e o que ela consegue entregar aqui para gente, tá? Então vamos lá. Agora, quando eu clicar em criar, além de criar, eu quero que eu tenha aqui na tabela user, ó, para esse usuário aqui, que é o que eu estou usando, com esse e-mail aqui, eu tenho o campo empresa. Então eu vou pedir para ela, além de criar a empresa, setar essa empresa criada aqui nesse campo empresa desse usuário, que é o usuário que eu estou enviando para ela aqui como user, ó. Eu estou enviando o usuário atual. Então, eu vou, além de pedir para ela criar, vou pedir para ela adicionar essa empresa no usuário, tá? Então, vamos testar para ver se isso aqui vai funcionar. Então, eu já pedi aqui para ela criar uma empresa com os campos ali que eu preencher. Beleza, aí vou colocar um ponto final e vou pular uma linha e vou digitar assim. Após isso, no user, temos um campo empresa, adicione a empresa criada. Ou melhor, atualize, né? Atualize com a empresa criada. Beleza. E aí, em vez de empresa, só empresa, tabela, eu vou colocar aqui vírgula, espaço e vou colocar user, que eu estou trabalhando com duas tabelas.
Então, eu quero que ele acesse a tabela empresa e também quero que ele acesse a tabela user. Eu acho que a IA, ela ia ser inteligente o suficiente para deduzir isso, mas eu simplifiquei para ela, basicamente. Então, ela vai saber que tem duas tabelas para ela acessar, né? Quanto mais você facilita para a IA, mais ela consegue fazer o trabalho dela com maestria, basicamente. Então, quanto mais você facilita, mais rápido, mais fácil ela consegue agilizar o processo, né? E consegue ser muito mais assertivo nas ações que ela faz. Então, vamos testar agora para ver se isso vai funcionar. É um pouquinho mais avançado, basicamente duas ações, né? Então, vamos lá. Nome da empresa. Eu vou colocar aqui, cara, vou colocar aqui Facebook, só para testar. Facebook e um número qualquer, tá? 10, 20, 30, 40. Beleza? E agora vamos lá. Vamos ver se ela vai criar se ela vai atualizar a tabela usuário, vamos ver se ela vai fazer tudo certinho. Ela tem todo o contexto, tem todas as instruções para isso. Mas, cara, IA é um negócio que você tem que ir eh, acompanhando, alterando, atualizando e acompanhando e modificando e atualizando, porque você vai treinando e treinando e treinando e passando instruções e vai deixando ela mais inteligente e mais assertiva, tá? Então tá aqui. Empresa criada e user atualizado. ID empresa. Então ela me retornou essa mensagem. Vamos ver se ela acertou. Então, ó, aqui eu tenho que atualizar para aparecer, tá? Mas eu vou direto na empresa. Ela criou o Facebook e o ID, beleza. Agora é a hora da verdade. Isso aqui ela já tinha feito. Agora vamos nos usuários e já tá aqui a empresa. Facebook. Cara, é muito da hora, né, velho? Você pensar que, tipo assim, é muito legal isso aqui, velho. Muito legal. Bom, tipo assim, se você parar para pensar, com outro sistema, você conseguiria fazer isso de boa com os dados que a gente envia. Só que você parar para pensar também que você está enviando para alguém, por exemplo, em texto simples, tipo, faça isso, e ela vai lá e faz tudo isso certinho, é muito legal. Então agora, vamos para outro teste. Beleza, ela criou certinho, adicionou a empresa no usuário. Vamos para alguns testes um pouquinho mais legais, né? Um pouquinho mais difíceis. Ah, beleza. Então eu já vou apagar aqui a empresa, tá? Beleza. Agora eu vou pedir para ela criar 4 itens, 4 empresas, para ver se ela consegue criar múltiplos itens, em vez de criar um só, né? Porque a gente está criando um só. Ver se ela vai conseguir dar conta de criar múltiplos itens, né? Então eu vou pedir para ela criar 4. Eu tenho um promptzinho aqui, ó, e tá aqui. Crie 4 itens na tabela empresa. Aí tem o 1, 2, o 3 e o 4. Eu vou enviar igualzinho isso aqui. Isso aqui eu não vou usar mais. Então eu vou vir aqui em criar. E aí eu vou substituir aqui, ó. Vou colocar um texto arbitrário. E eu não vou mandar o nome da tabela, já que eu já mando aqui, eu não vou mudar. Vou falar crie 4 itens na tabela. E aí vou mandar assim. O campo nome, né? Aí N8N, Bubble, Chat, GPT e Cloud. E aqui, em vez de ser duas tabelas, vai ser só a tabela empresa, que é a que eu quero que ela crie os 4 itens. Beleza. Vamos aguardar carregar. E agora, se eu clicar aqui em criar, ela tem que criar aqueles 4 itens que eu pedi. Tá? Então vamos lá. Vamos aguardar. Tá criando. Daqui a pouco vai retornar uma mensagem pra gente. Se ela falhar, ela também retorna a mensagem, tá? Eu pedi para ela retornar uma mensagem simples, ó, itens criados. Aí os 4 ID aqui, os 4 Unique ID do Bubble. Dá uma olhada, já tá aqui. Já criou. Eu não pedi para criar workspace, por isso que ela não criou, tá? E aí, beleza, ela criou certinho, do jeito que eu pedi. ChatGPT, Bubble, Cloud e N8N. Eu vou pedir algo mais simples agora para ela, que é, por exemplo, talvez ela se atrapalhe. Porque, cara, muitas vezes IA se atrapalha com um negócio simples. Eu vou pedir para ela limpar o Workspace ID aqui desse dado aqui, tá? Eu não vou apagar, deixar só ele, vou deixar todos aqui e vou pedir isso para ela. Então aqui eu vou pedir, hum, deixa eu ver como que eu posso pedir. Limpe o workspace é, do, da empresa. E vou colocar aqui Code by, né? Vou até colocar com. Cara, eu quero ver ela errar, então eu vou colocar aqui com letra minúscula, tá? Ali no banco de dados tá com letra maiúscula. Eu vou colocar assim, ó. Vou
propositalmente tentar forçar um erro nela, tá? Então vamos ver se ela vai conseguir entender e limpar o workspace, né? Quando eu falo limpar, é o que? Ela limpar isso aqui, ela tirar isso aqui daqui, deixar vazio, né? Então beleza, eu vou clicar em criar, vamos ver o que que ela vai fazer, se ela vai acertar, se ela vai limpar o workspace. Igual eu estava falando, ela se der erro, se der algum erro, né, nas ações dela ali, ela vai retornar para a gente uma mensagem. Tá, workspace limpo com sucesso. Beleza, vamos ver. Vamos dar um refresh. Cara, perfeito, perfeito. Fez certinho que a gente... Mano, é muito da hora, é muito incrível isso aqui, velho. É, vamos ir mais além agora. Eu vou fazer um teste um pouco mais além. Deixa eu ver como que eu posso fazer aqui. Ahn, cara, deixa eu ver aqui o que que eu consigo fazer, velho. Pra gente poder testar isso aqui, assim, deixar um pouquinho mais hard pra ela, né? Forçar um erro ali, ver até onde ela consegue ir. É que eu não preparei muitas tabelas, eu tô fazendo com o que eu já tenho aqui, tá? Eu deixo as tabelas dos. Eu deixo as tabelas das aulas anteriores tudo aqui, né? Porque eu deixo o link das páginas para o pessoal poder acessar, né? E conseguir ver as ações que eu fiz ali, como eu fiz e tudo mais, né? Então eu deixo aqui para vocês poderem acessar. Mas eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui pra pedir pra ela fazer. Ahn, cara, deixa eu ver aqui, valor. Eu acho que eu vou pedir pra ela somar os valores dessa tabela aqui e colocar como workspace aqui. Cara, vai ser loucura. Eu não testei isso aqui, vamos ver se ela vai conseguir. Então, deixa eu ver qual que é. É produto Mercado Pago e o campo valor. Ó. Vamos lá, essa tabela aqui. Produtos Mercado Pago. Então vai ser empresa, vírgula, espaço e essa tabela aqui. Ah, crie uma empresa com o nome. Aí eu vou colocar igual, né? Eu vou pegar daquele input, pode ser, eu vou definir o nome ali, tá? E o workspace ID, workspace ID vai ser a soma do campo valor da tabela de todos os itens da tabela de produtos. Cara, vamos ver se ela vai acertar. Isso aqui vai ser legal de fazer. Esse teste aqui vai ser legal. Deixa eu excluir essas empresas aqui. Vamos excluir essas empresas. Opa! Vamos excluir essas empresas aqui que a gente criou. E vamos ver se ela vai conseguir acertar, mano. Isso aqui é legal. É, deixa eu somar aqui quanto que vai dar isso aqui. Pra gente já ter esse cálculo, tá? Pra ver se ela vai acertar. 250 mais 55 mais 56,90. Então tem que dar esse valor aqui, tá? Beleza. Vamos pedir para ela fazer isso então. Tá. Vamos atualizar a página. O nome do workspace vai ser Dia dos Pais, que tá chegando. Dia dos Pais é amanhã. Se você é pai, é... feliz Dia dos Pais já antecipado para você. Beleza? Então vamos lá. Criar. Vamos lá, vamos ver o que que ela vai criar aqui, o que que ela vai fazer. Depois eu vou mostrar para vocês ali as execuções do N8N, tá? Para mostrar meio que o passo a passo do que ela fez, né? Como ela interagiu, o que ela mandou. E também vou mostrar por dentro ali como que eu fiz essas ações aqui. Se você não manja muito de N8N, acredito que se você manja de N8N, você já vai saber ali. Só vendo o fluxo meio por cima, você já vai entender como eu fiz, tá? Então, beleza, vamos aguardar. Eu acho que ela já está finalizando. Eu quero muito ver como que isso aqui vai, como que ela vai executar isso, velho. Se ela vai acertar. Eu não fiz esse teste. Os outros eu até fiz alguns testes simples antes de trazer esse vídeo para vocês, mas esse aqui eu não fiz. Vamos ver o que que ela vai inventar lá pra gente. Tá demorando bastante. Eu acho que porque ela tá refazendo as ações, aí busca, aí soma e não sei o que, né? Então, beleza, empresa criada. Ela me retornou isso aqui, empresa criada. E não deu certo, ó. Conseguimos fazer ela errar. Caramba! E agora, então, aproveitando esse erro dela, eu vou mostrar a execução aqui para vocês para a gente ver junto o que aconteceu.
como que ela executou. Será que é esse? É esse aqui mesmo, 58 segundos. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó, obter objetos na tabela. Ó. Ela obteve aqui os objetos. 56,90, 55 e 250. Aí, aqui para criar, ela listou 4 vezes. Ó. Empresa, Workspace 361,90. Cara, pior que tava certo. 361,90. Deixa eu ver aqui. Ela não usou o deletar? O que que aconteceu então? Ó, bad request. Deu algum erro. Eu acho que é porque ela usou ponto. Então o erro não foi da IA, velho. Ó, primeiro, ela tentou colocar como número, mas o campo workspace, ele é ele é string, né? Ele é texto. Então, não deu certo porque o JSON, ela tá mandando no formato JSON, ela mandou como número e lá a gente esperava uma string, né? O Bubble esperava uma string. Depois, ela tentou com uma string e deu algum problema de novo. Aqui o nome do campo, eu acho que foi, ó, workspace. Vamos ver no próximo. Na etapa 3 deu erro de novo, porque ela tentou novamente enviar como número. Só que ela enviou o Workspace ID certo. Mas na etapa 4 ela simplesmente tacou o foda-se e enviou só o campo nome. É, isso aqui realmente é algo que eu não expliquei para ela, né, sobre os diferentes tipos de campo. Ela já deve conhecer isso. Talvez com uma IA mais inteligente, como o GPT-5 normal, né, ou o GPT-5 Pro, não passaria por esses perrengues aqui. Eu estou usando o Mini, né? Que é o modelo mais barato, só para a gente fazer um teste aqui. E geralmente ele é o modelo mais barato, mas ele é mais burro, né? Então, acho que o modelo mais inteligente, ele executaria isso aqui corretamente, tá? Eu vou fazer outro teste, vou fazer um teste agora com vocês, com outro modelo então, para a gente testar. Um modelo que eu sei que é inteligente é o Gemini, tá? O Gemini, eu vou pegar o 2.5 Flash, porque o Pro ele é mais inteligente, mas ele é mais demorado. Vamos com o Pro mesmo, tá? Vamos testar com o Pro aqui. Beleza. Vamos testar. Eu não testei ainda nada desse fluxo com outro modelo. Eu só testei com o 5 mini, tá? O GPT-5 mini. Não sei se o Pro vai conseguir executar isso aqui pra gente. É o Gemini, né? Eu não testei com outros modelos, tá? Então vamos lá, vamos aguardar ver o que que ele vai fazer. Ó, ele já criou, sei lá o que que ele fez, e ele retornou uma mensagem vazia. Então, ele não fez nada. Vamos ver o que aconteceu aqui nas execuções, ó. Inclusive deu até erro. Vamos ver. Deu erro no quê, velho? Ele deu algum erro em alguma tool. Estranho. Bom, eu não vou fugir do que eu tava, então eu vou colocar aqui o GPT mesmo. Vamos com o GPT-5 normal, tá? Vamos fazer esse teste com o GPT-5 normal. Vamos lá de novo. Já que eu estava testando com ele, eu iniciei com ele, vamos testar com ele, porque se mudar de IA já muda muita coisa. Ó, agora ela já foi direto, deu algum problema aqui. Deixa eu ver o que que aconteceu. Tá nem carregando aqui. Vamos atualizar aqui o nosso N2N para ver o que que aconteceu. Vamos nas execuções. Guardar aqui. Deu problema. O provedor retornou um erro. Meu Deus, deu problema na Open Router aqui. Tá? Vamos testar aqui com o 5 chat aqui pra gente ver. Vamos lá de novo. Foi erro do provedor da Open Router, tá? Não teve nada a ver. É, tá dando erro novamente. Não sei o que tá acontecendo lá na Open Router. Vamos usar um outro modelo então, que eu acho que deve ter ainda o 4.1. Tem aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos lá, vamos atualizar aqui de novo. Não precisa atualizar, mas sei lá, é costume mesmo. Vamos aguardar ver o que que vai acontecer, ó. Erro ao criar empresa, parâmetro inválido. Vamos ver o que que aconteceu. Deu sucesso, mas alguma coisa errada aconteceu, ó. Deu algum parâmetro inválido. O nome da empresa. Basicamente, ele não conseguiu pegar o nome e o valor ele estava enviando como valor. E ele simplesmente desistiu de tentar.
fazer o seguinte, se eu não me engano, o O4, deixa eu ver, O4, ele é mais inteligente. Vamos ver se ele consegue fazer isso aqui pra gente. Engraçado, né? Os modelos mais avançados estão passando perrengue e o 5 mini lá conseguiu de boa. Vamos ver o que que o A4, o A4 geralmente ele é um pouco mais inteligente, né? Se eu não me engano, ele tem aquele modo thinking, né, que é o de pensamento. Mas enfim, eu quero trazer mais IA aqui para vocês no canal, quero trazer vibe coding aqui, que é o tema do momento, né? É o que está em alta agora. Estou criando algumas coisas com vibe coding. Erro criar empresa, nome inválido, tá? Estou criando algumas coisas com vibe coding, né? Igual eu estava falando. Quero trazer um pouco mais disso aqui para vocês também, falar sobre o Bubble, se compensa ainda ficar no Bubble, compensa aprender vibe coding. Enfim, ó, ela não está conseguindo pegar o nome da empresa, basicamente. Eu acho que é porque eu coloquei Dia dos Pais. Ah, nossa, nada a ver, é porque o nome da empresa eu tenho que mandar aqui. Desculpa, galera, desculpa mesmo. Erro meu, burrice minha, burrice minha. A IA não faz milagre, pelo amor de Deus. Aqui, se eu der a instrução para ela aqui, ó, vai ser a soma do campo valor de todos os itens da tabela de produtos como string. Vamos especificar aqui, tá? Para ela conseguir ser assertiva. Porque senão ela vai ficar tentando ali e também pra gente não adianta de nada. Dia dos Pais. Vou colocar de novo, vamos pedir para criar. Eu acho que agora não tem erro. Ela vai conseguir criar de boa. A soma a gente já viu que estava certo. Então é aquilo que eu falei, quanto mais contexto, quanto mais instrução você enviar para IA, melhor que ela vai conseguir executar com mais facilidade, com mais assertividade. Então, é melhor você sempre detalhar bem o seu prompt, né? Sua mensagem, beleza? Já vou mostrar para vocês o prompt que eu tenho ali no Node ali do agente, tá? Só para vocês verem. É um prompt que eu criei rapidamente ali, eu mesmo criei, não pedi para ChatGPT, não pedi para nada. Eu mesmo fui ali, digitei rapidinho, porque era do jeito que eu imaginei que ela funcionaria, o que ela, algumas instruções para ela, né, tal. Então vou mostrar, eu mesmo criei ali o prompt e já vou mostrar para vocês. Bom, aqui ele deu a mensagem que criou, a empresa. Isso aí. Não tem erro. É igual eu falei, quando você envia o máximo de instrução possível para ela, não tem erro, velho. Então ela conseguiu criar com sucesso aqui, a soma deu certinho, 361,90, exatamente o que a gente pediu. Então é isso, galera. Deixa eu voltar aqui o meu modelo, o GPT-5, 5 mini, né? É isso. Deixa eu mostrar aqui o fluxo para vocês, então. Então aqui a gente recebe aqueles dados do Bubble, né? Que é a query, né? O que que é para fazer, o nome da tabela e o usuário. Aí aqui, no prompt user message, eu defini como tarefa, né? A query eu defini como uma tarefa, ou seja, o que ela tem que fazer, o usuário e a tabela, né? Então, eu defini aqui no prompt user aqui, eu defini o que ela recebe, né? Para contextualizar ela. E aqui embaixo eu tenho o system message, que é o nosso prompt, né? Para ela de instrução. Então eu coloquei aqui, você é uma assistente do meu app Bubble.io, que é responsável pelo meu banco de dados, mais especificamente pelo meu back-end. Você cria, deleta, edita e busca itens no meu banco de dados com instruções do usuário. E aí eu coloquei aqui que é importante, porque eu vi que ela tinha dado um erro, né, uma hora lá, nos testes que eu fiz. Importante, você não é uma IA conversacional. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque tinha vezes que eu enviava lá, né, o usuário enviaria para ela, então eu enviei lá uma instrução, faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ela pergunta, tipo assim, mandava, é nessa tabela, é isso que você quer fazer? Você confirma isso? E não era isso que eu queria que ela entendesse o que eu estava falando e fizesse, basicamente. Se ela errasse, beleza, eu ia aperfeiçoar e ia melhorar. Mas eu não queria que ela perguntasse para mim, né? Então eu coloquei que ela não é uma IA conversacional, não é um agente conversacional, ela é uma IA que não precisa de confirmação para nada. Então eu falei, ó, você não é uma IA conversacional, não faça perguntas e nem questione uma confirmação. Apenas analise a tarefa e faça de acordo com o que entendeu. O usuário não poderá te responder, então não pergunte, apenas faça. A tarefa vem em uma mensagem do usuário, porém a mensagem é uma só, sem conversação. Detalhei bem que não tem conversação.
como você pode ver. Aí eu falei para ela: você vai receber mensagens do usuário pedindo determinada coisa e realizar isso através do seu conhecimento e das suas tools atribuídas, né? Então eu falei para ela aqui também que é importante, antes de realizar o que o usuário pediu, é essencial usar a tool de buscar objetos, ou seja, antes de eu pedir, por exemplo, eu pedi para ela criar um item no banco de dados, é bom ela obter a lista de itens que já tem criado nessa tabela para ver como que são os campos, né? Porque eu retorna isso na chamada, como vem os campos, quais campos que tem, os dados que tem, para ela ter um contexto maior, né? Então eu expliquei isso para ela. E deixei claro aqui também que ela faz isso, né, se fizer sentido para ela. E aí eu coloquei aqui, né, se fizer sentido, e obter os objetos existentes e os nomes dos campos da tabela. Para que se o pedido seja para criar ou um item ou editar, você tenha o nome exato de cada campo da tabela para estruturar o JSON necessário para a chamada API. É igual eu falei para vocês, então ela vai saber todos ali os campos da tabela e os dados que já tem criado. Aí eu expliquei as tools para elas, né? Para ela, as tools que ela tem, que é buscar objetos, buscar um objeto específico, criar, atualizar e deletar objetos. E aí eu tenho aqui instruções importantes. Aí eu expliquei para ela. O Bubble trabalha com Unique ID, que serve para identificar um objeto no banco de dados. Então, tipo assim, o Bubble, se você tiver dois, por exemplo, eu tenho a tabela empresa que tem o nome. Eu posso ter 100 milhões de itens ali com o mesmo nome que o Bubble vai permitir eu criar da mesma forma. Porque ele não trabalha com identificação por nome, sim por Unique ID, né? Então, eu falei aqui que serve para identificar um objeto no banco de dados, é um ID único para cada objeto criado. Para obter, editar ou deletar um objeto, você deve informar na URL esse único ID do objeto. Por isso é importante, antes de tudo, usar a tool de obter objetos da tabela. Use-a como contexto para os próximos passos de suas ações. Então, eu expliquei certinho aqui para ela. E aí coloquei aqui que ao finalizar uma tarefa, retorne uma resposta informativa curta ou no máximo 50 caracteres para eu poder informar o usuário lá no Bubble, que é aquela mensagem que a gente recebe lá no Bubble, tá? Depois que a chamada é concluída, né? Beleza, então esse é o meu prompt aqui pro agente. Aí eu tenho aqui o meu modelo de IA, tem a minha memória, que eu estou usando aqui a memória simples do N8N. Aqui, né, ela pega do user, né, que vem lá do N8N, o unique ID dele. Aí eu tenho aqui a chamada de criar, de obter objetos, obter um objeto, deletar e atualizar. É, o N8N, por si só, ele tem a tool aqui, Bubble, né? Só que, quando você vai, por exemplo, criar aqui, ó, aqui você tem essa opção aqui, que você marca, né? Você marca essa opçãozinha aqui, ó, para quê? Para a IA decidir o que ela vai fazer, para a IA decidir o que que ela vai colocar nesse campo aqui, de acordo com o que ela entendeu. Então, se eu marcar aqui, ó, definido automaticamente pelo modelo, né? Então, ela vai definir. Porém, eu tenho aqui propriedades, que é o quê? O que eu quero, o valor que eu quero inserir para cada campo. Por exemplo, eu tenho lá na tabela de empresa o campo nome e eu tenho que enviar um valor, né, que é o que eu quero criar. Nome igual a code by. E eu tenho que definir isso aqui, ó, adicionando propriedades, ó. Então, como que ela vai saber quantos campos dessa daqui ela tem que enviar, né? E por isso, manualmente eu tenho que ir adicionando propriedades, só que se eu adicionar mais do que é para ela criar, ela já não cria, porque dá erro. Então, por API é mais fácil que eu envio isso aqui tudo num JSON, né? Então aqui, ó, eu tenho a chamada aqui, eh, e aqui eu coloquei aqui para ela usar um JSON, né? Para ela criar dados. E aí eu defini aqui uma descrição. Aqui você deve informar, ó, deixa eu abrir aqui. Aqui você deve informar o JSON com os campos e valores a serem criados. Os campos devem ser os existentes na tabela e os dados da tarefa. Então ela vai decidir, né, ela vai gerar um JSON com os campos que precisa e os valores, certinho, beleza? Outra coisa importante que é importante mostrar para vocês é aqui, ó, na URL. Deixa eu ver aqui. Vou pegar, por exemplo, esse de obter objetos de uma tabela, ó. É para obter múltiplos objetos, tá? Deixa eu abrir aqui e dar um zoom. Então aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. A gente tem o quê?
A gente tem aqui a nossa URL do Bubble, né, do nosso banco de dados, que é aquela que você eu já vou mostrar para vocês onde você gera ela, e eu tenho essa expressão aqui, from AI, que aí eu posso dar instruções para IA, porque se eu colocasse aqui, deixa eu mostrar aqui, se eu colocasse isso aqui, eu não ia conseguir, por exemplo, setar uma URL, eu ia ter que dar uma instrução para ela, não ficaria muito bom. Então, o N8N ele permite a gente ter esse From AI. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Se a gente abrir aqui, a gente tem essa opção aqui. Ó. Cadê? From AI. Então, a gente pode adicionar aqui entre aspas duplas. Ó. Aí eu coloco o nome do campo, por exemplo, que é o que eu quero que seja definido pela IA, e aí depois eu dou uma instrução, basicamente como a gente fez ali na descrição, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vai ser tabela, tabela. E aí aqui, ó, depois da aspa, eu coloco vírgula, abro aspas duplas e vai ser a minha descrição. Ou seja, o que que ela vai fazer nesse campo tabela, o que que ela vai informar, o que que é para ela fazer, né? O que que é para ela informar nesse campo tabela. Então, aqui, nesse campo, você define o nome da tabela. Basicamente, é uma descrição que eu estou informando. Dessa forma, eu posso fazer isso de forma dinâmica para a IA entender. Foi o que eu fiz aqui. Então eu coloquei aqui, ó, from AI, né? Deixa eu dar um zoom. From AI. E aí eu coloquei aqui, ó, nome tabela e uma descrição. Nome da tabela para buscar os objetos. E assim eu consigo passar instruções para ela, mesmo sem marcar essa opção aqui, tá? Isso é bem importante você aprender, porque fica muito dinâmico para você trabalhar aí no N8N. Beleza, aqui eu enviei, né? Método get, aí aqui tem uma descrição, ó, eu coloquei, usa essa tool para buscar objetos de uma tabela no Bubble. Aí a minha chave lá do Bubble, que eu já vou mostrar para vocês como cria. Content type application barra JSON, que é assim, para mostrar, né, para a API, falar para a API que a gente está trabalhando com JSON. Aqui não precisa de body, não precisa de corpo, porque a gente está fazendo uma chamada get para obter dados, né? Então a gente não precisa mandar nada. Beleza. Depois disso aqui, a gente tem o node respond to webhook. E ele vai responder com o que a IA gerar ali pra gente, que é a mensagem curta que eu pedi para ela gerar, né? E aí aqui eu coloco para ela para responder usando o response to webhook lá, que é esse node aqui, né? E aí ele vai responder lá pra gente com uma mensagem, tá? Beleza, aqui no Bubble, para a gente poder pegar aquela URL do banco de dados e para a gente poder pegar uma chave API lá para o N8N, por exemplo, criar, né? A gente vai nas configurações. Eu ensinei para vocês isso no último vídeo, no penúltimo vídeo, onde eu ensinei vocês a inserir dados em massa no Bubble, né? E você também obtém lá essa URL. Vocês vão vir aqui em Settings, ó. Deixa eu dar um zoom, Settings, tá? Depois vocês vão vir aqui, ó, General. Não, desculpa, General não. Vocês vão vir nessa API aqui, ó. Aba API. Beleza? Vem até a API. Depois disso, primeiro, vocês vão marcar essa caixa aqui, ó, essa de baixo, ó, Enable Data API, ó. Vocês vão marcar essa caixa. Opa, cadê a caixa? Aqui, ó, essa caixa aqui, ó. Enable Data API. Beleza? Marca essa caixinha para ele poder disponibilizar o seu banco de dados via API. Beleza? Lembrando, isso é só para quem tem plano, se eu não me engano, tá? Isso é só para quem tem plano pago, beleza? Que vai conseguir acessar isso aqui. Depois você marca as tabelas do banco de dados que você quer permitir acesso via API, tá? Então, por exemplo, eu quero permitir acesso à tabela empresa, que é a que a gente estava testando aqui, ó. Tabela empresa, ó. Então, marca a caixinha da tabela empresa. É sempre a caixinha que está à direita, ó. Tá vendo? Documento, à direita. Produtos, Mercado Pago, à direita. Então, eu marco as que estão à direita, beleza? Aqui são outras configurações que você pode definir. E para você criar um token, né, um API token, você vai vir aqui em Generate e você vai definir o nome. Por exemplo, eu tenho esse aqui que eu criei lá para o N8N. Criei com o nome de N8N. Aí eu clico aqui, ó, e ele já copia. Eu venho aqui, cadê? Nas minhas chamadas, por exemplo, e adiciono ele aqui, beleza? Então, acho que é isso, pessoal. Acho que ficou claro aqui, né? Esse
essa experiência que a gente fez aqui hoje. Se você quiser implementar isso no seu sistema também dá, tá? É claro que você vai ter que adaptar aí com o seu sistema, né, com o que ele faz e tudo mais, mas você viu que é possível, você viu que os testes que a gente fez aqui, eh, um uns ali reprovou por conta do minha, né, burrice minha, mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que se você tinha essa curiosidade, a gente conseguiu matar ela junto aqui. Fiquem atentos que a gente vai trazer mais vídeos ainda essa semana. Bom, não vou prometer, mas a gente vai trazer em breve mais vídeos aí no canal. Vou trazer Vibe Code, vou trazer IA e conto com você, conto com a sua presença aqui no canal para deixar o like, se não é inscrito, se inscrever e tá alimentando o seu conhecimento aí junto comigo, beleza? Muito obrigado por assistir, fique com Deus, feliz Dia dos Pais para você que é pai, que amanhã você tenha um dia muito bom com a sua família, com as pessoas que você gosta e é isso, valeu, até mais, tchau, tchau. Tamo junto.